Olá pessoal, tudo bem? Queria agradecer pelo convite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre complexidade e prática baseada em evidências. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Costa, sou professor do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid e eu trabalho com prática baseada em evidências há 15 anos. Bom, para começar, eu vou começar minha palestra já dizendo que sim, é possível totalmente incorporar a complexidade dentro do modelo de prática baseada em evidências. E eu vou tentar dizer as razões pelas quais eu acredito que isso é possível. Infelizmente, muitas pessoas acham que não é possível e muitas pessoas parecem ter uma má compreensão sobre o que é pesquisa clínica, utilizando argumentos como: bom, intervenções isoladas não são capazes de tratar a complexidade do indivíduo. Em alguns casos isso é verdade, em outros casos nem tanto. O ser humano não segue um modelo linear, portanto a pesquisa clínica é incapaz de estimar o efeito de intervenções complexas, como por exemplo fisioterapia, cirurgia ou outras áreas do conhecimento. O ser humano é complexo em demasia para ser testado no ensaio controlado aleatorizado. O modelo biomédico não se aplica à fisioterapia, então parece que fisioterapia é mais complexo do que simplesmente dar um medicamento, o que eu concordo 100%, mas as pessoas acham que pelo fato da fisioterapia não ser um remédio, ela não deve ser testada da mesma forma que o medicamento. E cada indivíduo é único, tá? Bom, para deixar muito claro, eu sou totalmente a favor de acreditar que os seres humanos não são completamente únicos, eles são diferentes e os problemas da maioria que fisioterapeutas encontram na prática clínica são problemas complexos. Mas antes de mais nada, é importante a gente entender o que é PBE. Prática baseada em evidência não é pesquisa. Prática baseada em evidência é outra coisa e eu queria começar a falar da minha palestra sobre isso. Segundo a colaboração Cochrane, prática baseada em evidência é um modelo de atenção ao paciente em que há uma tomada de decisão consciente baseada não somente em evidência, mas também na individualidade e complexidade dos indivíduos e na expertise do profissional. E a PBE é uma integração desses três fatores. PBE tem que levar em conta que o cuidado dos pacientes é individual e envolve incertezas, tanto no atendimento dos pacientes como do ponto de vista de desenho de estudo. Nenhum estudo é perfeito, então ele tem a incerteza metodológica dele, e nenhum teste estatístico do planeta é perfeito. Então também tem incerteza estatística ao redor das estimativas de efeito. Quem trouxe a prática baseada em evidências para dentro da fisioterapia foi uma pessoa da Austrália chamada professor Rob Herbert. Tá? Ele é professor da Universidade de Sydney. E ele usa a mesma tríade da PBE que o modelo médico usa, que ele é composto por pesquisa clínica de alta qualidade, preferências do paciente e o conhecimento do profissional. Isso tudo integrado, você vai ter o que a gente chama de prática baseada em evidências. Tá? A preferência do paciente não é simplesmente aceitar tudo que ele quer, mas é entender aquilo que ele não quer, tá? E respeitar as características deles e olhar as individualidades deles durante o tratamento. O conhecimento do profissional, pessoal, não é só experiência clínica, é ele saber, a partir da evidência, como fazer aquela intervenção. Então, a partir do momento que você sabe qual intervenção fazer, você tem que saber como fazer. E veja bem essa última dimensão da PBE. Não é qualquer pesquisa. Tem que ser pesquisa clínica, ou seja, ela não atende os preceitos da pesquisa básica e não serve qualquer pesquisa clínica, tem que ser pesquisa de alta qualidade. Então, o único desenho de estudo que é possível ser utilizado dentro do modelo de PBE para intervenção são ensaios controlados aleatorizados, ou os sumários de ensaios controlados aleatorizados que estão apresentados em revisões sistemáticas de alta qualidade e diretrizes de prática clínica. Aquele antigo modelo de pirâmide da PBE em que vários desenhos estão colocados dentro do mesmo pacote, ele é desatual, incorreto e não deveria ser seguido mais. Muitas pessoas não usam PBE dizendo que fisioterapia é uma profissão muito jovem e que há pouca evidência sobre fisioterapia. Eu acabei de coletar, eu estou gravando essa aula no dia 7 de fevereiro, e no dia 7 de fevereiro a gente tinha 36 mil ensaios controlados aleatorizados de fisioterapia, 9.500 revisões sistemáticas e mais de 700 diretrizes de prática clínica. Então o maior problema da PBE na fisioterapia hoje é que tem evidência demais, e isso causa mais confusão do que solução para os clínicos.
O segundo problema, principalmente aqui no Brasil, é que cerca de 96% de toda a produção intelectual em ciência no mundo é em inglês. E muitas pessoas não dominam a língua inglesa e, portanto, não conseguem acessar a evidência como deveria. O terceiro, talvez o maior problema, é que na hora que você consegue ler um texto de evidência, a qualidade metodológica varia demais. Esse gráfico mostra no eixo vertical o número de ensaios clínicos e no eixo horizontal a escala Pedro. Essa escala varia de 0 a 10, quanto maior o score, melhor a qualidade metodológica do estudo. Vocês podem ver que tem pouquíssimos estudos com notas altas. O que eu chamo de nota alta é uma nota a partir de 7. Tá? Então, na verdade, que no bolo daquele monte de evidência que existe, muito pouco é de alta qualidade. E os leitores têm que ficar atentos a isso. Mais importante do que saber score Pedro é saber o que cada item da Pedro representa. Tá? Então vocês podem ver que nesse gráfico estão descritos os itens da escala Pedro e o percentual de itens que são cumpridos nos ensaios clínicos, publicados até o ano de 2019. Vocês podem ver, por exemplo, no terceiro item de sigilo de locação, que apesar dele poder ser feito em 100% dos ensaios clínicos de fisioterapia, menos de 25% faz. Mesmo o raciocínio serve para análise por intenção de tratamento ou cegamento do avaliador. E o problema é que quando esses itens não são cumpridos de forma adequada, você começa a fazer uma influência direta nos resultados do estudo. Pior, existe uma repulsa de pessoas que trabalham na área de saúde contra a estatística. Então, muitas vezes, leitores não conseguem ler tabelas simples como essa aí, que está publicada no Journal of Physiotherapy, é a maior revista de fator de impacto da área de fisioterapia, e quando ele olha para esses números, ele não sabe interpretar bem esses números, ele não sabe o que os números significam, e a interpretação às vezes fica jogada nas costas do autor, que muitas vezes não interpreta de forma correta, e muitas vezes ficam perdido no tempo e causa repulsa. Da mesma forma, uma meta-análise, por exemplo. Quando a gente olha para esse monte de número, esse monte de gráfico, muitas pessoas ainda não têm condições de interpretar bem esses resultados. Isso causa enorme frustração entre os clínicos. Cuidado, pessoal. Nem tudo que está publicado é evidência. Tá? Na verdade, eu costumo dizer que tem evidência para tudo. A gente consegue botar evidência para o que você quiser. Todas as loucuras de todas as profissões têm algum documento falando que aquilo funciona ou aquilo que não funciona. É importante fazer uma pausa nesse momento e dizer que a pesquisa clínica é altamente dependente de pesquisa básica e mesmo de pesquisa qualitativa. Porém, o papel da pesquisa básica é de descobrir novos mecanismos, descobrir como avaliar os pacientes, descobrir novas técnicas, e a qualitativa é como os pacientes recebem esses tratamentos. Mas no final das contas vai ter que ser testado no ensaio controlado aleatorizado. Nesse momento nós estamos tendo uma epidemia de coronavírus na China e as notícias que eu escuto é que eles estão desenvolvendo uma vacina. Mas eles não vão enfiar essa vacina na boca das pessoas ou na pele dessas pessoas antes de testar no ensaio controlado aleatorizado. As estimativas mais entusiasmadas é que essa vacina vai entrar no mercado de 6 a 12 meses, quando essa epidemia na verdade já estiver terminando. Porque antes disso é irresponsável oferecer intervenções para pacientes que não foram testadas em ensaios controlados aleatorizados. Falando de complexidade, existem outras áreas que são tão complexas como a fisioterapia que aceitam perfeitamente o modelo de prática baseada em evidência. E eu vou listar apenas algumas, como psiquiatria, por exemplo, como cirurgia, tá? E como enfermagem, só para ficar em grandes áreas do conhecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado também e assumir que a gente sabe muito pouco sobre causalidade. E sabendo pouco sobre causalidade, vai ser muito difícil a gente arbitrar. Então, muitas coisas que a gente vê em modelos de complexidade e de análise de pacientes, na verdade são modelos associativos não causais e que provavelmente pode causar confusão e cometer erros no futuro. O último fator que muitas pessoas esquecem é que dentro do modelo de ensaio clínico existem dois tipos de ensaios clínicos. Os ensaios clínicos exploratórios, esses que são tratamentos mais protocolares, mais monoterápicos, vocês podem ver no slide aí do seu lado, eu espero que vocês estejam vendo do lado direito da sua tela, é um ensaio clínico que testou efeitos de kinesiotaping versus placebo em pacientes com dor de coluna. Se você abrir todos os manuais de kinesiotaping, eles dizem que você deve aplicar o kinesiotaping e mais nada. Foi isso que esse estudo quis interpretar. Ele quis saber o efeito isolado do kinesiotaping em pacientes com dor de coluna comparado com o kinesiotaping de mentira. Esse estudo não encontrou nada. Já à sua esquerda é um estudo muito mais pragmático.
Na época, muitas pessoas questionaram o estudo que está do lado direito, falando assim, olha, eu não aplico só kinesiotape, eu atendo o paciente, eu faço um raciocínio clínico todo desenvolvido, individualizado, e uso o kinesiotaping como uma ferramenta acessória de tratamento. Pois bem, foi exatamente o que foi feito no ensaio clínico publicado na JOSP, aí do lado esquerdo, em que os pacientes foram atendidos de forma pragmática, baseado numa avaliação individual, em que o terapeuta poderia utilizar qualquer intervenção que ele quisesse, eram fisioterapeutas extremamente treinados e experts em dor lombar. Metade dos pacientes, além desse tratamento, recebeu kinésio, metade recebeu só o tratamento e o efeito foi exatamente igual a zero. Tá? Então, é importante a gente lembrar que dentro da fisioterapia é perfeitamente possível fazer ensaios controlados aleatorizados de forma pragmática e não monoterápicos, como é a grande maioria dos ensaios clínicos publicados por aí. No ano de 2018, foi publicado um editorial na British Journal of Sports Medicine falando que era impossível casar causalidade e complexidade com fisioterapia. E eu fui convidado a escrever um editorial, depois se alguém quiser pegar isso na internet, ele é livre na internet, em que eu uso exatamente esses preceitos. Que ensaios controlados, aleatorizados, pragmáticos, de alta qualidade em fisioterapia são perfeitamente possíveis e que para o bem da nossa profissão nós não podemos fugir desse modelo em que todas as profissões da saúde fazem e fazem muito bem. Tá? Eu não sei se a gente está frustrado talvez com um estudo ruim ou com um estudo que traz más notícias, mas existe uma gama de estudos muito bons, pragmáticos, com grandes amostras e com uma qualidade metodológica incrível, mostrando que várias intervenções da fisioterapia funcionam e funcionam muito bem. Então a culpa é de quem dessa confusão toda? Provavelmente, pessoal, a culpa é que tem muito estudo ruim sendo publicado. Esse gráfico aí nada mais é do que um histograma mostrando que, como tudo na vida, existe muito pouca coisa boa no mundo. Tá? E, entre eles, pesquisa. Tá? Então, eu acho que a gente não tem que se frustrar com um modelo de pesquisa, mas a gente tem que se frustrar com pesquisa ruim. E ignorar que essa pesquisa, né, não lê esses tipos de pesquisa. Tá? Então, queridos, muito cuidado com estudos mal delineados, estudos com perguntas irrelevantes. Se na sua opinião a pergunta é irrelevante, não leia o texto. Não dê bola, pessoal, para ensaio controlado aleatorizado pequeno. Aliás, não dê bola para nenhum estudo pequeno, tá? A não ser que seja um estudo qualitativo. Muitos ensaios clínicos usam testes estatísticos não ajustados, que não levam em consideração a multidimensionalidade das causas do problema. Tá? E muito cuidado com alguns estudos de monoterapia. Em alguns casos eu ainda acho que são úteis, mas na maioria dos casos não são úteis. Mas, pessoal, consuma sem moderação ensaios clínicos de alta qualidade metodológica, com grandes amostras, com intervenções pragmáticas, com desfechos clínicos e que utilizaram testes estatísticos robustos e que levam em consideração a complexidade do indivíduo. Para concluir, eu queria lembrar a vocês que PBE não é pesquisa, apenas um braço da PBE é pesquisa, mas o modelo de PBE ele é sentado em pesquisa clínica. O modelo de PBE é apenas um de vários modelos de atenção ao paciente e eu acho que ele é um dos melhores. Ele é perfeito? Não, mas ele deveria ser utilizado e parece ser a tendência mundial. Existem apenas dois tipos de pesquisa, pessoal, a boa e a ruim. Para de ler a ruim e dedique-se a ler boa pesquisa. Pesquisa clínica é a única forma de estimar efeitos de intervenção. Não importa os outros modelos de pesquisa, no final tem que ser testado no ensaio controlado aleatorizado. Não existem outras formas de mensurar efeitos de intervenção que não sejam através de pesquisa clínica. A complexidade pode e deve ser incorporada dentro da PBE. Ignorar a complexidade é ignorar a razão de existência do ser humano. A gente não está falando de engenharia, a gente está falando de pessoas que têm emoções, que têm problemas e que são diferentes entre si. E isso é que faz a vida ser mais divertida. E fazendo isso, nós vamos ter tratamentos mais eficazes, um custo menor, um risco menor e finalmente teremos um bom reconhecimento profissional. Eu queria deixar aqui meu contato da minha página do Instagram, do meu site e queria agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.